Título: A idealização da mulher contemporânea, considerando as campanhas publicitárias que se enquadram nos conceitos de advertising e body positive. A banca é composta por mim, professor Francisco Chiari, como orientador, pelo examinador interno, o Richard Perato e Luiz de Souza, e pelo examinador externo, o Luiz Carlos Cerquinho de Brito. Então, a candidata tem 30 a 50 minutos para fazer a sua defesa, e depois a banca vai arguir. Natália, toca o barco. Eu queria agradecer a banca, a Profeciália. Então, minha pesquisa, ela partiu da... Eu acho que o microfone ligado. A minha banca partiu da ideia de identificar essa construção da beleza feminina ao longo da história, utilizando como referência a história da arte, e como que isso se reflete nos dias de hoje na questão publicitária e na construção de novos ideais de uma beleza plural, por meio dos movimentos do body positive e do feminism. A partir disso se desenvolveu a questão, problema de como compreender a mulher contemporânea conforme as publicidades e as vertentes do feminism e do body positive. E como objetivo geral foi analisar uma campanha que se enquadrasse dentro desses conceitos, a fim de compreender essa idealização da mulher contemporânea nessa visão de uma beleza plural, contra os estereótipos de beleza. E a partir disso teve os objetivos específicos, que ele faz essa trajetória de entender essa origem e formação dos padrões de beleza, como é que eles vão influenciar a publicidade atual, e identificar esses movimentos de da beleza plural e analisar uma campanha dentro desses conceitos, né? E a justificativa foi justamente entender que os corpos femininos são esses representados na mídia, para quem eles estão chegando, como eles estão chegando, e ainda é um campo muito novo a ser estudado. Existem poucos estudos ainda sobre principalmente feminismo, né, que foi um termo cunhado em 2015. E entender essa publicidade, além da questão comercial, como um caráter educativo para as mulheres. A aderência ao programa, eu faço parte da linha de pesquisa, mestrado na linha de pesquisa de mídias, então tem relação com esse processo de comunicação publicitária, na transmissão de informações e influência com os receptores. A abordagem metodológica foi do tipo qualitativa, de natureza aplicada, objetivo exploratório e descritiva. Daí o estudo foi dividido em 3 fases. A primeira parte de revisão de literatura, onde se gerou a fundamentação teórica, a coleta da campanha para análise e análise e conclusões finais. A fundamentação teórica, ela começa a partir dessa trajetória da beleza na arte, né? E utilizando as obras de arte como assim, um reflexo da sociedade e também influenciando a sociedade nessa construção. Então, representa esses valores culturais, né? E como que ela vai trazer diferentes ideais de beleza ao longo dos anos. E a partir disso peguei essa linha do tempo, né, da representação da Vênus, ou Afrodite para os gregos, que seria esse arquétipo da deusa da beleza e do amor. E como muda, né? Você tem uma representação no início, antes de Cristo, né, uma Vênus mais gordinha, com seios fartos, e isso vai se mudando ao longo dos anos. E na Grécia Antiga, que vai surgir a beleza canônica, que é uma referência utilizada até hoje, né, dessa beleza simétrica, baseada na proporção, do equilíbrio, das representações das mulheres sem rugas ou expressões faciais, sorrindo, triste ou brava, justamente para mostrar essa temporalidade, né, do rosto jovem, sem rugas, sem marca de expressão. E também, desde esse ideal de beleza grego, já tratava esse equilíbrio
não só da estética, mas da alma e do corpo, né? Então, já nota desde o início que a padrão de beleza ele tem padrões comportamentais atrelados a ele. Daí, na Idade Média, a gente vê essa forte doutrinação da Igreja Católica, onde a beleza está relacionada àquilo que é iluminado, ao celestial. Na representação feminina tem dois estereótipos diferentes, um que seria a Eva, essa mulher pecadora do desejo carnal, e a Virgem Maria, maternal, recatada, até essa ideia da mulher que vai ser socorrida pelo cavalheiro, essa submissão ao masculino, e a sexualidade feminina sempre sendo vista como algo ruim, né? Tipo, a Eva que é a pecadora, que seria essa representação. E também tem essa questão da beleza atrelada ao status social, então de uma pele muito clara, da pessoa que não trabalha na lavoura, por exemplo. E o corpo funcional, então uma pessoa, uma deficiência física era vista como feio, né? E daí no Renascimento, que vai reviver a ideia dos cânones gregos da beleza simétrica, desse sistema matemático como representação do belo, também vai ter a ascensão de cosméticos, regras de moda, então vai surgir a questão também do espartilho, da cintura muito fina, essa mulher ideal que ela é branca, pálida, de cabelos ruivos ou loiros, e já chega um pouco mais forte essa questão da beleza sensual do corpo nu. E daí a gente vai partir para a Arte Nouveau, onde vai ter uma ascensão das revistas de moda, então essa ideia que já parte do renascentista, de regras de moda, de termos de moda, vai começar a vir cada vez mais forte. O Art Nouveau também mistura muito a ideia da arte com as peças publicitárias, destacando muito o corpo feminino, com formas de mulheres magras, altas, exóticas, essa brincadeira do sensual com o virginal. Também mulheres mais jovens, e também traz bastante essa ideia da mulher, da feminilidade ligada à delicadeza e ligada à natureza. Daí, ao longo do século XX, vai ter essa massificação da arte, em que vai aproximar cada vez mais a arte no nosso cotidiano, a arte estampada nos mercados, nos estantes. Na década de 30, você vai ter muito forte a ideia da pin-up, também essa mulher com a cintura mais fina, e esse corpo que a gente chama de mais violão, né? Mais busto, mais quadril e a cintura bem fina. E elas vão ser essa ideia de símbolo sexual, sempre com poucas roupas, mais erotizadas, mas também brincando com uma ideia mais infantilizada, muitas vezes. E durante os séculos 50, 60, vai surgir o pop art, que vai trazer ainda mais a arte nessa cultura de massa, na comercialização e difusão da arte, e exaltando também o status das estrelas de Hollywood, que a gente vai ver aquela obra que todo mundo conhece, da Marilyn Monroe, repetida várias vezes. Então, elas viram também um ideal a ser seguido de beleza. As estrelas de Hollywood, a gente vê na TV, nas revistas. E a partir disso também, óbvio que a gente está pulando várias etapas aqui, né? Para ser um resumão. Mas aí no pós-modernismo vai começar a vir mais forte as manifestações questionando esses padrões de beleza. Então, a obra que eu trouxe aqui, ela justamente traz esse ponto de questionar os estereótipos das mulheres cultivados na mídia, de como a mulher deve se comportar ou aparecer para a sociedade, né? Então, a ideia, porque nas obras, nos museus, a gente vê pouquíssimas artistas sendo expostas, mas muita mulher nua. Então, questionar essa visão tanto eurocêntrica quanto da sexualização do corpo feminino. E acho que até ao longo da história da arte a gente vai vendo cada vez mais se mesclando a questão da arte com a publicidade, né? Agora entrando um pouco mais na questão publicitária. Assim como a arte, a publicidade também influencia a sociedade
e também é influenciada pela sociedade, né? Essa mão de via dupla. Então, o discurso publicitário, cheio de simbologias, vai incorporar valores da sociedade que vão refletir no nosso cotidiano, assim como também se espelha nele para criar esses valores. Então, esse discurso, sempre um discurso muito sedutor, que vai mexer com os sonhos e os desejos do receptor. Nesse contexto, também vai emergir esse culto extremo ao corpo, essa busca pela beleza. Então, a mídia divulgando passos para como você chegar nessa beleza perfeita, que é o corpo jovem, forte, belo, sem ruga, sem marca de expressão, com a pele impecável. E daí o que a Santa Ela fala, né, que essas regras que eles reproduzem de padrões de beleza são tão rígidas que os corpos se parecem nas publicidades, nas revistas, na TV. Todo mundo muito, que ela chama até de parece plastificado, de tão irreal que é. E a gente sabe, né, que essa perfeição não existe porque existem mil e um recursos que são utilizados de edição de foto, de posicionamento de luz, de hoje em dia os filtros usados em redes sociais que alteram o rosto, o corpo, a textura da pele. E aqui é uma citação que fala um pouco sobre isso, de como o corpo se torna um objeto de desejo, essa objetivação do corpo que é desenvolvida pela essa busca frenética à beleza perfeita. Então, o corpo que entra e sai de moda. A sociedade que acaba por premiar quem está dentro dessas condutas relacionadas aos padrões de beleza e repudia quem está fora dele. Vai ter essa repulsa, um nojo ao corpo gordo, ao corpo com alguma deficiência física, o corpo velho. Então, cria problemas assim para as pessoas, para todo mundo, né? Acho que ninguém está ileso dessa criação de condutas que se envolvem no padrão de beleza. Também o que os autores falam é que o padrão de beleza ele advém dessa sociedade patriarcal. Então, as representações femininas são criadas, desenvolvidas para agradar essa dominação masculina. E volta nessa questão da sexualização e objetificação do corpo feminino. Né? O que a autora também fala, que essa mídia reproduz corpos femininos desumanizados e sensibilizados para transmitir essa submissão da mulher em relação ao homem. E hoje em dia a gente vive nesse momento da ascensão da cybercultura, que todo mundo tem acesso, todo mundo, né? A maior parte das pessoas tem acesso à internet, acesso a redes sociais. Então vai permitir também uma descentralização do poder midiático e, por consequência, da informação. Então existe essa construção de comunidades virtuais que vão compartilhar seus sentimentos, fomentar movimentações sociais, e nisso a gente consegue ver esse aumento de uma exposição de diferentes corpos e belezas, pessoas indignadas com as condutas dessa mídia mais tradicional, e as marcas também, que vão ter um contato mais direto com o seu consumidor, vão ficar mais sujeitas a críticas, e a participação do seu público-alvo, que vão cada vez se demonstrar mais exigentes com os valores que eles vão transmitir, as marcas vão transmitir. E daí peguei como exemplo disso, foi a marca Victoria's Secret, em 2014, fez essa propaganda que para anunciar o sutiã, chamado Body, e daí faz o jogo de palavras em inglês com o corpo perfeito. E na época foi muito criticada. Hoje em dia que a gente chama, né, que a marca foi cancelada. E uma marca muito grande começou a passar por problemas financeiros, de fechar lojas, justamente por conta dessa movimentação das pessoas indignadas com a falta de posicionamento da marca, né? Há um mundo que está digitalizado e que está dando mais informação, e a marca que não está se atualizando, que ainda trata o corpo perfeito como uma mulher muito magra, branca, esse padrão que a gente vê bem irreal com a realidade. Então, nesse contexto da cybercultura,
cultura da ascensão das redes sociais, vai começar a surgir o body positive, essa ideia de corpo positivo, né? A ideia de transmitir uma mensagem contra esses padrões, esse padrão de beleza tão rígido e único, e incentivar mensagens de amor próprio, de empoderamento feminino e de uma beleza plural. E daí vários autores vão afirmar que existe um grande potencial para melhorar a percepção da imagem corporal de jovens mulheres. E daí aqui, dois exemplos da Dove, e em muitos artigos é colocada como uma das primeiras marcas a trazer essa ideia do body positive para a publicidade. Então, em 2004, eles fizeram um vídeo que mostrava como era feita a edição de uma modelo para ir para um outdoor. E aí você vê que a modelo totalmente transformada, né? Na imagem tem o antes e o depois do Photoshop. E recentemente, acho que em 2021, eles fizeram uma publicidade muito similar, utilizando essa questão de edição pelo celular, de aplicativo, e como você transforma seu rosto para mostrar nas redes sociais. Muito similar a como surge o body positive, vem o femivertising, que foi um termo que começou a existir em 2015, que é a união da palavra feminino, ou feminismo em inglês, com publicidade, advertising, né? E vai abordar as publicidades projetadas para auxiliar na compreensão e disseminação de problemas sociais de reivindicações feministas. Foi em 2014, eu acho, 2015, que a Auer, marca de absorvente feminino, lançou a campanha publicitária Like a Girl, como uma garota, que questionava essa questão de tratar, como jogar como uma garota, lutar como uma garota, era visto como uma frase pejorativa. Então, tentar ressignificar isso. Por que uma garota joga mal? Por que jogar bola como uma garota é jogar mal? E daí essa foi uma das grandes propagandas que introduziu-se esse conceito de femivertising. Daí, para análise da minha pesquisa, busquei pegar uma campanha brasileira recente, e que daí cheguei na campanha publicitária Eu Já Com Todo Dia, da Natura, que é de 2023, e também, por ser uma marca de cosmético, eles trazem uma abordagem diferente, que não trata o produto que eles estão vendendo como uma necessidade para se chegar na beleza. A campanha foi composta de vários tipos de mídias diferentes, então eles tiveram postagens nas redes sociais com fotos, tiveram vídeos publicitários, patrocínio em podcasts. E daí, para a minha análise, eu peguei a campanha de vídeo e uma foto do Instagram para analisar os comentários. Sobre o vídeo, ele traz bastante essa ideia da transformação da mulher que começou a autoaceitar o seu corpo. Então, se desvincular dos estigmas presentes na sociedade e entender a beleza que há nela mesma, sem se preocupar com os olhares dos outros. Trabalha sempre com essa dualidade do eu nunca vesti o que eu queria, eu já vesti o que eu queria. Nessa cena mesmo, a gente vê até pelo jogo de câmera, que utiliza o contra-plongé, essa câmera que ela é de baixo para cima, para trazer essa ideia da mulher forte, independente e superior, né? Então, vai trazer em todos os momentos as mulheres felizes, descontraídas, sem haver preocupação com o corpo, né? Essa cena que fala, eu nunca tirei foto do corpo inteiro por conta desse medo de mostrar barriga, de mostrar gordura, de mostrar celulite, para eu já mostrei meu corpo inteiro. Então, a propaganda, ela vai contra essa ideia de moldar as mulheres para se encaixar dentro de padrão, ou, como eu tinha dito mesmo, não ter essa necessidade de adquirir o produto para conseguir esse status de belo. Olha, você só vai ser bonita e independente se usar o produto.
ele não transmite essa mensagem, traz o produto como um complemento para a rotina dessa mulher se sentir bem. E vai transmitir também essa mensagem de que todas as mulheres são bonitas, basta descobrir isso em si mesmo. Daqui foi a campanha, a postagem do Instagram, utilizada para ver os comentários. A própria postagem traz essa questão de interação com o público, né, de fazer uma pergunta em uma palavra que você deseja para o verão. Só que, durante a leitura dos comentários, eu sei que tinha muitos comentários negativos. Nessa postagem de 84 comentários, 20 eram positivos, respondendo a pergunta ou elogiando a campanha por trazer mulheres de etnias diferentes, trazer uma mulher gorda. Mas a maior parte a 30 desses comentários eram umas críticas ou reclamações sobre a marca. Os outros comentários não foram vistos como relevantes para o estudo, mas viu-se que essas reclamações também tinham maior número de likes e muitas delas estavam ligadas a uma fala dita como misógina, do público-alvo, sobre um dos acionistas da marca, que na mesma semana do lançamento da campanha, em um podcast, um desses acionistas da Natura falou que em suas empresas não era necessário incluir diversidade, reclamou dessa militância que existe nas redes sociais, e isso foi muito mal visto, as pessoas começaram a reclamar muito de um marketing vazio, a empresa que no marketing está se colocando como buscando representação de mulheres reais, representação de mulheres negras, uma mulher asiática que está na campanha também, mas na cultura de empresa não traz isso. Então, resumindo um pouco da campanha, como ele aborda essa mulher, tem essa desconstrução da beleza única, a liberdade da mulher, que passa a fazer coisas simples, ignorando essa pressão da sociedade, esse aumento da autoestima e do empoderamento feminino, sempre com muita leveza, alegria, sorrindo, os ventos no cabelo, as cores da campanha também sempre muito vívidas. E apesar de ter essa pouca diversidade de corpos, entende-se também que por trazer só 3 modelos, eles ainda conseguiram ter uma diferença de etnias positiva. E buscando sempre proximidade com esse público, mas teve esse problema, né? Foi visto que a marca não traz esse posicionamento que traz em seu marketing dentro dessa empresa de cultura que foi muito criticado na época. Então, fazendo essas considerações finais dos estudos, se vê até hoje essa influência, né, do cânone grego na atualidade, dessa beleza simétrica, o padrão de beleza com uma criação da sociedade patriarcal, que além de ditar questões estéticas, dita comportamentos. E mesmo os meios de comunicação mais democráticos, mais descentralizados, esse desenvolvimento da cybercultura permitiu o surgimento, né, do body positive, do feminism, e também que a ideia da beleza plural é algo que está começando, ganhando espaço na mídia, principalmente pela exigência dos consumidores. E daí na foto ao lado traz um comparativo de como a marca da Victoria's Secret, que a gente viu, a publicidade que trouxe uma polêmica para a marca, do The Perfect Body, hoje traz um novo marketing para eles, né, de trazer maior diversidade de corpos e etnias, esse quase que um rebranding da própria marca, né, para conseguir se manter no mercado. E enquanto a campanha, eu já com todo o dia da Natura, vai narrar a trajetória da mulher empoderada, alegre, sorridente, independente, mas que não foi bem aceita nas redes sociais por apresentar contradições quanto às suas questões internas da empresa. Então, ver como que o público está muito antenado, está muito exigente e não quer ser enganado, né? Então, com base em tudo nisso, entende-se que exige uma necessidade maior de estudos mais profundos sobre feminilidade e sobre body positive, tanto em como produzir campanhas que sejam mais bem aceitas para o público, sem objetificar o corpo feminino,
entender seus impactos na sociedade e proporcionando essas melhores experiências. Principalmente alguns autores indicam que a maior parte dos estudos do body positive, do film advertising, ainda estão muito ligados à cultura ocidental. E é isso. Aqui está a referência. Então, né, de imediato, eu vou passar a palavra para o nosso examinador externo, o professor Cerquinho, da Universidade Federal do Amazonas. Está em Manaus ou está por aqui? Estou em Manaus, prof. Terminando aquele trabalho essa semana para lhe enviar e marcar a minha passagem. É isso aí. Está bem perto aí. Uma pena não ter ido para o seu aniversário. Isso mas aí. eu acompanhei tudo. Bom, uma boa tarde, então, uma boa tarde, agradecendo especialmente a Natália, ao professor Fialho, pela confiança de participar desse momento, ao professor, a partir daqui, o diálogo com o professor Richard, que está na banca também, e, primeiramente, indicar a relevância do tema, né? A Natália faz um recorte em termos de público para qual se dirige a publicidade. Nós temos hoje uma diversidade de público feminino, a criança é um outro público bastante, cada vez mais ampliando-se a publicidade para essas fases etárias, né, e de gênero mesmo. A dissertação ela apresenta os itens obrigatórios para o trabalho acadêmico, tem uma introdução com a delimitação, com os objetivos, com a estruturação do trabalho, com aderência ao programa de design ao qual está vinculado, e apresenta o seu objeto, a delimitação e o trabalho de investigação do objeto, centrando numa peça publicitária, né? Então, a gente inicia essa fala colocando esses elementos estruturantes que o trabalho já tem, aprofundamento conceitual, metodológico, explícito e condizente com os propósitos dinâmicos da investigação. O trabalho ele está colocado dentro de uma perspectiva que agrega a investigação acerca da publicidade com processos sociais e de subjetivação feminina. Né? Para isso traz elementos, traz o Foucault, que foi uma surpresa para mim estar no texto. O Foucault aparece no sentido de fazer uma crítica à questão do controle, a forma de controle e repressão exercido no corpo feminino, e transita por toda uma história, como a Natália mostrou aqui, que vai exemplos da arte na sociedade, na antiguidade clássica, na antiguidade grega, passando pela Renascença, e situando especialmente o terceiro momento, que é o nosso contexto do século XX, onde a publicidade ganha força significativa, né, como elemento que está associado à indústria cultural. No começo do trabalho, a Natália traz uma referência ao Walter Benjamin, que trata da questão da tempo de reprodução técnica e massificação, onde a cultura adentra por esse movimento, e vamos ter especialmente na década de 60, um boom, digamos assim, desse movimento, tanto com a arte americana, né? A arte americana vai se colocar isso, as reproduções feitas pelos artistas plásticos daquele momento, a reprodução da face da Marilyn Monroe, a face da Elizabeth Taylor, reproduções variadas sobre o mesmo ícone, a busca de criação de uma diversidade de identificação do mesmo. E chegamos à década de 70, onde a Natália começa a fazer o trânsito do trabalho dela para chegar ao objeto, né, a escolha que ela faz, né, de publicidade para trabalhar os conceitos que ela coloca aqui, Versailles e Body Positive. Eu senti algumas faltas no trabalho, vou ser bem pontual, nesse processo, porque o trabalho está muito voltado, está muito rico na questão histórica, né? Ele traz um trabalho que foi muito forte na década de 90, o trabalho de Humberto Eco, final de 80 para 90,
a história da beleza. Humberto Eco cria praticamente abre um campo bastante raro naquele momento, e esse trabalho ele vai se desdobrar em outros e outros aspectos, no sentido de dizer como é que a história, como é que ao longo da história a beleza vai se constituindo. A beleza é histórica, a beleza é contextual, e a beleza atende a questões de orientação social e política do momento. A Natália começa afirmando, logo no começo do trabalho, na introdução, ela faz uma referência à questão da cultura patriarcal, e essa cultura patriarcal ela retoma lá no final, quando ela volta a dizer que o ideal de beleza feminino também ele vai se projetando na medida do interesse masculino na imagem feminina, né? Alguns elementos da década de 70 eu senti falta, por exemplo, o calendário Pirelli. O calendário Pirelli ele é um marco de publicidade interessantíssimo, que começa no final da década de 60, o calendário Pirelli tem toda uma trajetória que vai configurar, de certo modo, uma perspectiva do corpo feminino. E esse calendário é interessante, porque o trabalho de Natália me chamou a atenção para isso, ele vai se diferenciando ponto ano a ano, e vai se associando àquilo que a Natália também apresenta aqui, esse momento de diversificação, em que a beleza começa a se diversificar, e começa a se diversificar na publicidade como resultado de movimento de empoderamento feminino. Então, o trabalho ele faz essa conexão, ou seja, a publicidade ela não está solta no espaço, especialmente a partir das 2, 3 últimas décadas, em que o feminino já vai começando a se apresentar de forma diversificada, contrário à padronização que a publicidade faz na primeira metade do século XX. No Brasil, eu também senti falta de uma representação desse tecido da indústria, do modelos, né, do modelo de feminino, especialmente na década de 70. Na década de 70, nós tivemos 3 marcos de publicidade interessantíssimos. Isso são sugestões apenas porque o trabalho me fez pensar. Eu acho que é um trabalho que faz a gente pensar, é um trabalho que faz a gente investigar e ir atrás também. O trabalho me fez pensar na Rose de Primo. Né? A Rose de Primo ela tem 3 publicidades que foram, digamos assim, revolucionárias na época. A publicidade de corpo feminino, da Rose de Primo em cima de uma moto, a propaganda do Copertone e a propaganda do iogurte Vigor, que inclusive foi censurado naquele momento, na década de 70. Né? Então, tem toda uma trajetória desse processo, né, que amplia historicamente e está contextualizado também no Brasil. Eu tive um exemplo, fui atrás de verificar também esses personagens, e uma situação muito particular, por exemplo, o ano passado a Zezé Mota disse que ela fez a primeira campanha de publicidade. A Zezé Mota estourou em 76, estourou não só no Brasil, como fez muito sucesso, Chica da Silva, né, um exemplo do feminino de mulher preta, né, e ela só faz uma publicidade há um ano e meio atrás. Mesmo que dentro desse contexto que a Natália traz de diversificação da publicidade em relação aos corpos que se movimentam, o corpo da mulher mais gordinha, o corpo da mulher negra, o corpo da mulher com diferenciações diversificadas. Então, é um processo bastante interessante que coloca numa zona de conflito, o trabalho coloca numa zona de conflito a publicidade atual, quando ela coloca o conflito que o empresário da Natura teve, e a Natura ao mesmo tempo se dizendo aberta para essa tendência que se coloca, e ao mesmo tempo uma força preconceituosa, assim o trabalho coloca, do empresário da Natura em rejeitar determinada situação, fazendo uma adjetivação. Então, esse processo do trabalho, eu tenho eu penso assim, né, alguns parágrafos poderiam até vir, né, essa questão
essas duas questões que são marcas significativas da figura do feminino na indústria, na publicidade, esse calendário Pirelli, ele povoou praticamente o imaginário de uma geração inteira. A geração dos anos 70, dos anos 80, esperava o calendário Pirelli anualmente, né? E ali tem uma marca do feminino, e uma marca que vai transitando do feminino. A indústria cultural brasileira, ela se estabelece, se consolida principalmente na década de 70, isso é convergente, né, com a consolidação da indústria cultural naquele momento. É interessante notar como toda essa situação de diversificação que a Natália traz, de diversidade, né, do corpo feminino na indústria, na publicidade, ela sofre, ela vai sofrendo, ela se coloca mesmo, a Natália faz essa colocação muito forte, ela se coloca como um movimento paralelo, praticamente um movimento social, do protagonismo feminino em relação ao domínio do seu corpo, que é uma discussão muito presente hoje, não só do corpo feminino, mas dos corpos que se colocam nesse cenário da sociedade contemporânea e brasileira. Eu tenho, assim, alguns questionamentos, por exemplo, e o trabalho também respalda esse questionamento, né, a citação do Foucault. A citação do Foucault, ela parece muito focada em termos do controle e repressão exercido pela família e instituições, com aspectos mais rigorosos, tradicionais, conservadores e punitivos, inclusive envolvendo religião. Nós podemos pensar que essa repressão, ela também sofre contraponto dela de uma outra abertura que se coloca a partir dos anos 70. O movimento hippie está muito próximo disso daí, né? Com a abertura da sexualização, com a liberação da sexualidade, né? Outros processos se colocam, e aí a ideia do Foucault, a tese do Foucault, né, de que as diretrizes mudam de acordo com as necessidades políticas, sociais e econômicas da sociedade em que se encontram, realmente faz muito sentido aqui. E aquilo que Foucault coloca para o século passado, no começo do século, não faz sentido mais, não é padrão, não é hegemônico hoje. E o trabalho da Natália, ele traz essa reflexão sobre esse processo, digamos assim, esse movimento conflituoso que se coloca o corpo feminino na publicidade. Eu teria duas sugestões bem pontuais. Eu registrei alguns elementos na parte textual para ser revisada, a página 15, a página 40, página 46. Eu vou enviar essa sugestão aqui depois para o professor Fialho. A revisão da BNT, né? Eu acho que é necessária, claro, todo trabalho precisa de uma revisão depois, e o trabalho de pesquisa empírica mostra uma riqueza de detalhamentos que a Natália vai se colocando, então tem vários fluxos, né, de perspectivas ali, o fluxo da publicidade, como é que a publicidade vai modelando e criando uma realidade fantasiosa. Eu lembrei de um texto que eu li há um tempo atrás, em que a Cláudia Schiffer, né, que foi a grande modelo dos anos 80, ela para diante de um outdoor dela mesma e diz: como que você é igual a ela? Né? E nesse posicionamento, né, Cláudia Schiffer tem dois movimentos, né, que a Natália colocou bem durante a exposição, mas que não se apresenta no trabalho. Do ano 2000 para cá, nós temos uma interferência significativa das novas tecnologias nesse processo. O Photoshop é só um dos elementos. A Natália falou isso na exposição, ou seja, a criação da imagem ideal, ela sai da mão do artista, sai da mão do desenhista e passa para a mão do cidadão comum, para todos nós. Dependendo de ter um aplicativo, você testa a tua imagem, você faz uma construção de imagem e faz a projeção disso. De outro, uma situação que se desdobra daí é a intervenção descontrolada. Eu digo descontrolada porque essa intervenção ela tem
esses fatores bastante importantes, é a intervenção descontrolada no corpo físico, que começa a acontecer a partir desses padrões ideais que são montados, que vem com a indústria da plástica, vem com a indústria da intervenção cirúrgica. Continuamente, os cirurgiões plásticos dizem que hoje não tem mais idade para fazer a cirurgia plástica. Ou seja, o corpo se tornou realmente um objeto de manipulação, como o trabalho disse, e um objeto de projeção, né, que significa geralmente, realmente esse descontrole ou esse conflito entre, né, o corpo real e um corpo projetado pela imagem e um corpo projetado que o próprio sujeito interfere na modificação. Há uma indústria voltada para o culto da beleza, ideal de beleza. Essa indústria ela se coloca no planeta, não só a indústria de cosméticos, a indústria de vestuários. Né? Isso implica um padrão de pertencimento. Você se você está naquele padrão que está consolidado, visibilizado na indústria da publicidade. Eu colocaria, então, de novo, a possibilidade de algum parágrafo sobre a década de 70 e 80 no Brasil, porque é muito significativa. Eu citei a Rose de Primo, porque eu fui atrás da publicidade nos anos 70. Já tinha informação sobre essa personagem, ela está viva ainda. E na década de 70, ela causa uma revolução na indústria da publicidade brasileira, como sendo aquele corpo que é projetado a partir do Rio de Janeiro praiano e o resto do país, que é um corpo que se coloca quase como hegemônico na publicidade. A Rose de Primo vai ser a principal modelo fotográfico da publicidade brasileira naquele período. Né? E várias campanhas publicitárias se colocam. Então, é uma sugestão, eu acho que dá uma olhada se é possível colocar na parte histórica. A parte histórica do trabalho está muito rica, ela vem desde a parte da sociedade grega, mas tem um momento em que um parágrafo ou 2 parágrafos poderiam situar como é que a publicidade brasileira nos anos 70 se visualiza, né, e visibiliza o corpo feminino. Quem é a personagem? Minha sugestão podia ser indicar aqui a Rose de Primo. E eu termino por aqui com as sugestões, né? Marquei aqui alguns lugares bem pontuais mesmo. O trabalho da Natália tem um fluxo, é rápido, é um trabalho ágil, é um trabalho de uma leitura bastante... que a gente aprecia o fluxo da leitura dela. O conteúdo ele se expressa de modo bem objetivo, né, econômico até, né? Essa economia ela favorece a própria compreensão do processo de construção do trabalho pela Natália. E eu encerro essa fala já manifestando a minha aprovação do trabalho, né, e parabenizando a Natália por esse movimento de estudar a publicidade, com um processo de subjetivação feminina, com um processo que traz elementos da arte na configuração do corpo feminino e aponta para uma situação hoje que a publicidade ela começa, né, a se movimentar também pelas demandas que vêm do social, pela diversidade social. E essa diversidade, cada vez mais ela se apresenta, ela não está estabelecida, é um processo de construção. Né? Eu agradeço a oportunidade de estar partilhando essa leitura e envio daqui a pouco as observações. É isso, professor Fialho, Natália, professor Richard. Gratidão, Cerquinho, né? A gente realmente, essa apresentação está sendo gravada e com certeza a gente vai extrair da sua fala, né, Natália, muitas contribuições que vão tornar o trabalho da Natália mais rico. Né? Muito, agradeço, não, né? Te agradeço muito pelo esforço, pela leitura que você fez, né? E pelas contribuições que você apresentou. Natália, quer falar alguma coisa? É isso mesmo. Muito obrigada pelas contribuições. Acho que realmente vai agregar muito no trabalho. Obrigado, Natália. Obrigado, professor Fialho.
Então, de imediato, eu vou passar a palavra ao professor Richard. Ok, agradeço. Então, nós estamos aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, no Centro de Comunicação e Expressão, no programa de pós-graduação em Design, para fazer a apreciação da dissertação de mestrado de Natália Raposo. O título é A Idealização da Mulher Contemporânea, considerando as campanhas publicitárias que se enquadram nos conceitos de Fala aí, Natália, ajuda. Femivertising. Femivertising e Body Positive. Ok, cumprimentando a todas as pessoas que acompanham, né? Temos aqui Bruna, Camila, Vinícius, né? Paulo, Ana Clara. Aproveito também para agradecer, então, a Natália, a distinção de estar fazendo parte da sua banca, o seu orientador, o professor Francisco Fialho, pelo convite recebido, e também um cumprimento especial ao meu colega de banco, o professor Luiz Carlos Cerquinhos, que é sempre um prazer ouvi-lo falar sobre questões de cultura contemporânea. Natália, antes de mais nada, eu queria dizer que, conhecendo você e vendo seu trabalho, eu acho que você é uma pessoa que tem uma distinção, assim, você já tem uma autonomia de pensamento, você tem um interesse claro pelas questões da arte, você escreve bem, então, assim, eu acho que você se distingue um pouco nesse campo, e os seus interesses são muito próximos aos meus, então eu sinto uma afinidade nesse sentido. Aí, o que eu fiz? Eu vi ali o seu agradecimento e vi que tem uns probleminhas, assim, e aí eu dei uma acertada aqui e estou te mandando aqui, mas não vou tratar disso agora. A mesma coisa eu fiz no resumo, tá? Está aqui, mas não vou tratar disso agora. Então, assim, as minhas considerações aqui, de modo geral, o texto mostra que academicamente foi bem fundamentado, ilustrado e escrito, apesar de ainda requerer, como concordando com o professor Cerquinhos, alguma revisão e correções ortográficas e gramaticais, tá certo? As partes e critérios requeridos para uma dissertação de mestrado foram contemplados e, na opinião deste avaliador, o trabalho realizado e o documento apresentado devem ser aprovados. Aí acaba com aquela discussão, eu e o Cerquinho já aprovamos o trabalho. Se o professor Fialho não falar nada, já está tudo mais ou menos acertado. O que eu acho que fica claro aí na fala do professor Cerquinho é que precisaria de uma certa justificativa sobre por que você escolheu essas épocas e essas imagens e não outras, entende? Então, por exemplo, ele até faz uma sugestão aí que ele fala da publicidade brasileira. Nessa hora, talvez, assim, uma pesquisa digital mesmo sobre assim, pontos relevantes sobre o corpo feminino na publicidade brasileira, entende? Que aí você teria um autor, ou você teria, assim, precisa achar alguma coisa que diz, eu escolhi isso e não escolhi aquilo, entende? E eu não acho isso difícil de fazer, porque as suas escolhas foram bem feitas. Então, eu acho que você vai achar facilmente. E aí, inclusive, não só aceitando a sugestão do professor Cerquinhos, você pode também achar outras situações que valeriam ser destacadas. A outra coisa que eu lhe alerto nesse sentido é assim, também precisaria fazer uma discussão logo de cara, dizendo o seguinte, você não está tratando de um trabalho sobre as transformações do corpo feminino, da percepção do corpo feminino. Pelo contrário, o seu trabalho é sobre a liberação da expressão do corpo feminino, entende? Então, quer dizer, na verdade, você mostra momentos onde houve canônicas ou modelos para poder diferenciar do processo de agora. Mas, entende? Senão também a gente pode começar a ler o seu trabalho achando que você tem um compromisso de fazer uma revisão, como se fosse a história da beleza lá do Humberto Eco, tá certo? E a gente sabe que não é isso, tá certo? Então, são essas questões que eu considero gerais.
Com relação ao título, eu acho que a idealização da mulher contemporânea, considerando as campanhas publicitárias que se enquadram nos conceitos de femivertising e body positive, é enorme. Considera-se que a campanha publicitária estudada nega a idealização corpórea feminina na contemporaneidade. Além disso, os conceitos, né, de femivertising e body positive negam a idealização de padrões estéticos culturais e defendem a autorrealização da diversidade. Então, assim, eu acho que o título que eu sugeriria, se o professor Fialho e você concordar, e se o professor Cerquinho não tiver outras sugestões também, seria, eu colocaria, assim, uma coisa para ficar meio publicitário, eu colocaria livre beleza, e está tudo escrito aqui, se você gostar, depois já vai estar. 2 pontos, a adoção dos conceitos femivertising e body positive em campanha publicitária da empresa Natura Cosmetics. Uma coisa, tem um apelo publicitário, bonito, poético, livre, beleza. Se você quiser trocar, pode trocar por outra coisa, beleza livre, não sei o quê. Mas depois tem uma coisa bem descritiva, é a adoção dos conceitos. E aí também eu acho o seguinte, pelo desenvolvimento do seu trabalho, você não está fazendo uma análise das campanhas, você está fazendo uma análise de uma campanha específica da Natura, entende? Então, tem hora que você fala das campanhas e não acho que sejam campanhas, eu acho que seja campanha. E olha só, se eu quero falar da existência de alguma coisa, se eu acho uma coisa, já disse da existência, tá certo? Pronto. E aí você ainda pode justificar isso dizendo assim, que a Natura hoje em dia é uma marca internacional, ela tem mais 3 marcas sob o seu comando, então a Natura é uma marca relevante o suficiente para dizer que aquilo que ela apresenta pode ser considerado uma tendência no processo. Você entende? Esses pequenos comentários vão situando o leitor no foco da sua pesquisa. E aí, a outra questão que eu tenho é sobre o objetivo geral. Eu não acho que você fez uma análise. Por quê? Porque o seu texto vai muito bem, mas ele não tem uma parte específica de discussão. Depois da apresentação, ele já passa para as considerações finais, entende? As considerações, não sei se está escrito finais. E ali você meio que, já fechando como se fosse uma conclusão, você começa a repetir os princípios, entende? Mas olha só, tem uma parte lá em cima que é do contexto e tem uma parte aqui embaixo que é do objeto. Você deixa para o leitor fazer a ligação entre o contexto e o objeto. Essa ligação entre o contexto e o objeto, se você fizesse numa discussão, você teria, então, já uma possibilidade mais próxima da análise. Então, assim, propor uma discussão cuja conclusão é que agora grande parte da diversidade historicamente registrada foi recuperada e legitimada, né? Então, é isso. Se antes cada momento podia uma coisa, parece que agora, nesse momento, pode tudo. E desculpa eu fazer uma abreviação assim, meio grotesca, mas, quer dizer, parece que se todo mundo estiver usando os produtos, estiver limpinho, né? Cheirosinho, tá bonito, entende? Mas entende? Então, assim, teria uma conclusão óbvia que é o seguinte, em muitos tempos, as coisas foram modelos determinados. E agora nós estamos vivendo um tempo de quebra dos modelos. Aliás, essa diversidade que está colocada aí nesses 2 conceitos que você colocou, ele já existe naquela ideia do multiculturalismo, da diversidade étnica e tal, não sei o quê. Tá. Agora, de qualquer maneira, assim, havendo uma discussão maior, eu voltaria para a questão do analisar. Não havendo uma discussão maior, você fala, professor, já deu para mim, eu trocaria por descrever. Então, eu colocaria descrever o processo de adoção dos conceitos de femivertising e body positive na campanha publicitária Eu Já Com Todo Dia da empresa Natura Cosméticos, entendeu?
um objetivo mais discreto, menos pretensioso e mais direto. E aí as pessoas não ficam procurando saber onde é que foi a análise, qual foi a discussão que teria que ter. Apesar de que eu acho que não custa nada colocar uma discussãozinha dessa lá. Aí, sobre os objetivos específicos, eu sugeriria 3, que são mais ou menos aquilo que você colocou, só que... Então, o que acontece? Você tem uma veia um pouco poética, um pouco literária, que eu adoro, tá certo? Mas a gente vive, eu, pelo menos, saí das ciências humanas já faz um tempo, e eu estou nas questões tecnológicas. E nas questões tecnológicas, existe um amor pela objetividade. Então, assim, eu acho que os objetivos específicos poderiam ficar mais objetivos de acordo com as entregas que você fez. O primeiro seria compor um panorama ilustrado, porque tem muita ilustração, né? Sobre a idealização imagética da beleza feminina na história da arte e na comunicação publicitária. Isso resolve a sua primeira parte. A segunda parte seria contextualizar os conceitos de Femivertising e Body Positive no conjunto de ideias e ações sociopolíticas que valorizam a pluralidade de aspectos e possibilidade para a beleza feminina. E o terceiro objetivo, então, seria descrever a campanha publicitária Eu Já Com Todo Dia e as reações do digitalmente registrada e as reações digitalmente registradas pelo público interessado, tá certo? Que foi isso que você tratou. Bom. Então, vê se entende. Eu estou tentando pegar uma coisa que está meio de algodão doce e transformá-la assim num pão, sabe? Em algum momento um pouco mais de solidez. Sobre as características da pesquisa. Acredito que houve uma interpretação que parcialmente é justificada com relação à classificação de pesquisa aplicada. Então, quando a gente vai conversar com alguém de ciências sociais, alguém, às vezes, até do jornalismo, que não deixa de ser uma perspectiva das ciências sociais e tal, eles acreditam que, quando falam em aplicação, é a aplicação da teoria na leitura de alguma coisa. Mas, assim, a aplicação da teoria na leitura de alguma coisa resulta numa leitura, que é uma outra teoria, e não num artefato, entende? Então, assim, na área que nós estamos, isso não é pesquisa aplicada, isso é pesquisa básica. Isso porque, em ciência básica, aplica-se um conjunto teórico na análise de determinado fenômeno. Mas, no contexto tecnológico, considera-se aplicada a pesquisa que usa recursos teóricos, instrumentais e metodológicos para desenvolver um produto material, um método ou um outro sistema conceitual, mas com finalidade prática. Então, concordo que a pesquisa foi dividida em 3 fases. A primeira parte, revisão da literatura. A segunda parte, isso que você faz a coleta, eu chamaria de pesquisa documental, porque todas essas imagens e essas informações são documentos. Então, mas tudo bem, não tem maiores problemas. Uma pesquisa documental com coleta de informações e imagens, principalmente sobre produtos de publicidade. E, por fim, a terceira parte, eu chamaria de descrição e interpretação das informações coletadas. Então, eu até mudei o seu gráfico aqui, depois, se você quiser, é só aproveitar. Eu só tirei aquilo que estava aplicado e coloquei básica. O resto, eu acho que está tudo certo. Trata-se de uma pesquisa científica de natureza básica, abordagem qualitativa e, com relação ao seu objetivo, é descritiva. Ou, como você escreveu, exploratória descritiva, porque não há uma pesquisa descritiva sem uma etapa exploratória. Então, eu só trocaria o aplicada por básico. Discussão e considerações finais, né, sobre essa parte. Em minha opinião, faltou uma discussão relacionando e opondo a revisão ilustrada da literatura com a descrição da campanha estudada. Que, em síntese, a conclusão seria: antes só podia uma coisa de cada vez, agora pode tudo ao mesmo tempo agora. E a segunda questão considero ainda a possibilidade de destacar as categorias estética, simbólica e ética. Porque o que acontece? Você tem um problema histórico. Desculpa, você tem uma questão estética. Se a pessoa é plus size ou skinny, não é isso? Isso é uma questão estética. Aí você diz, em algum momento, ser plus size
era bacana socialmente. Então, isso é uma questão simbólica. Em outros momentos, ser skinny é bacana socialmente. Isso é uma questão simbólica. Agora, por outro lado, você entrou, quando você põe aquela revolta que as pessoas tiveram com a declaração do sujeito ligado à Natura, quando ele desfaz o discurso publicitário, aí você entra numa questão ética, entendeu? Ou seja, uma empresa, quando assume uma comunicação pública, mesmo que seja publicitária, ela tem que buscar uma certa coerência, entende? Então, olha só, numa possível discussão, ou num enriquecimento ali daquela parte final, eu acho que você salientar os aspectos estéticos, simbólicos, e neste caso ético, porque tem um exemplo, ficaria bacana. Penso ainda que faltou, então, fôlego para pontuar e descrever os principais elementos e aspectos que na campanha representam os conceitos. Então, assim, você também deixa muito para o público descobrir por que aquela campanha tem os conceitos, entende? Então, assim, na parte da discussão, ou mesmo dentro das considerações finais, falar dos aspectos estéticos, simbólicos e éticos, falar da relação entre o que era antes e o que está agora, e falar assim, tá, então, eu sei que é óbvio dizer que eles estão apostando na diversidade e tal, não sei o quê, mas você tem que referendar isso, entendeu? Você tem que colocar a sua opinião nesse processo aí, nessa parte final. É isso. Então, assim, dá para entender claramente como tudo que acontece na nossa vida, a gente começa bem, faz um grande esforço e tal, não sei o quê, e depois o fôlego vai terminando, entendeu? E eu te dou os parabéns por você resolver botar isso aqui na banca agora e não ficar sofrendo mais tempo com isso. Mas eu também sugiro que agora você tenha um tempo para, entendeu? Para lapidar esse diamante. Está legal, assim. E outra coisa, tem que salientar que é você o tempo todo aqui, entende? Assim, a gente vê que você teve muita autonomia na construção do trabalho. Nesse sentido, eu quero te felicitar também, tá bom? As minhas considerações eram essas. Eu passo a palavra de volta para o professor Fialho. Então, quero agradecer, então, ao professor Richard. E como é um consenso, Natália, eu não vou fazer uma reunião separada, né? Porque eu acho que a gente tem 3 opções aqui na ata, tá? A gente pode aprovar sem alterações, com prazo de 30 dias, aprovar com alterações, com prazo de 90 dias e reprovar. Eu acho que é um consenso o aprovado com alterações, com prazo de 90 dias. Né? Até porque o teu trabalho está muito rico, né? Ele suscitou comentários muito pertinentes, tanto do professor Serfim como do professor Richard. Aí você vai ter tempo, com calma, sem pressão, já está aprovada, já é uma mestra, né? Para deixar na biblioteca um trabalho referência para quem vier depois de você. Né? Então, você anotou, eu vi que você anotou muita coisa, mas está gravado. Então, acredito que depois de ouvir pela terceira vez as gravações, você vai chegar num documento perfeito. Né? Imperfeito não, que é impossível, né? Mas vai chegar num documento bem melhor do que você apresentou para a dissertação. Né? Então, parabéns, né? Né, Serri? Né? Temos uma nova mestra, né? Você quer falar alguma coisa, Natália? Não, agradecer ao professor Serquim, Fialho, meu orientador, e ao Richard. Todas as considerações foram muito pertinentes, eu agradeço muito. E vou assim, me esforçar agora para deixar o trabalho bem redondinho. Sem pressão, agora sem estresse. Agora você calma, já é mestra. Agora é só lapidar o diamante bruto, como o professor Richard colocou, só lapidar. Né? Sem nenhuma pressão. E uma coisa importante, eu mandei para você a ata, e como há uma sugestão do Richard de mudança de título, né? Você tem que colocar na ata, tem que colocar um novo título. Tá. Tá? Tá bom. Então, eu te mandei esse documento para você poder fazer essa edição. Né? Vai ficar certinho. Tá bom. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Fala, Richard. Não, é só para dizer que esse prazo de 90 dias é o máximo, mas se ela quiser resolver isso em 45, está resolvido, tá certo? Eu acho também. É até 90 dias. Né? Se conseguir fazer em 30 dias, entrega em 30. O 90 é uma
para você relaxar. Não tem pressão para fazer. E fazer bem feito, né? Que é importante lembrar que agora é um documento que vai ficar dissertação da Natália. Né? Então, é uma marca que você criou, a marca Natália. Né? Dissertação da Natália vai ser uma referência. Né? É isso aí. Mais alguma coisa, gente? Não, tudo bem, então. Estou me despedindo, agradecendo mais uma vez. Então, ó, também agradecendo. Obrigado. Abraço. Parabéns, Natália. Hora de celebrar. Que a família Raposo possa celebrar. Obrigada, gente. Parabéns. Tchau. Tchau.